Vamos a mais um momento importante no consultório de hoje. Vamos falar de varizes e claro que vamos abrir as portas do nosso consultório às suas questões, ao seu testemunho, à sua opinião. 225083297, vou só recordar, é o número de telefone que pode continuar a marcar. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou do número do WhatsApp 963143663. Junte-se a nós também. Connosco está a doutora Sandrina Braga, médica de cirurgia vascular, a quem muito agradeço por estar aqui connosco no consultório. Muito obrigada, Sra. Doutora. Normalmente este tema é também muito requisitado por parte dos nossos telespectadores, têm muitas dúvidas, até porque este problema chega a ser responsável por 1 milhão de dias de trabalho perdidos. Por isso, temos mesmo de ouvir as nossas pernas e estarmos atentos aos sinais. Existem diferentes tipos de varices? Sim. Sim. Bem, para já é sempre um prazer regressar muito aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sim, há de facto vários tipos de varizes, não é? Mas assim podemos agrupá-las, grosso modo, em 2 grandes grupos. Varizes pequeninas, de ramos, vasinhos, que o nome técnico é telangiectasias ou varizes reticulares, são varizes até aos 3 milímetros, portanto, de ramezinhos já é assim a designação mais habitual. E depois temos as varizes grandes, que são varizes salientes, que fazem papos nas pernas e que, para além de as conseguirmos ver, também as conseguimos palpar. Portanto, são 2 grupos muito diferentes porque representam níveis de gravidade também completamente diferentes. Claro. Isso significa que todas estas varizes precisam de tratamento? Não necessariamente, não é? Por exemplo, se a pessoa tem uns derramezinhos localizados em que esse tipo de derrames que tem não lhe causa grande perturbação estética, mas então estamos a falar de veias até aos 3 milímetros e que não fazem saliência nenhuma, é possível que a pessoa não opte por não tratar numa fase inicial. É completamente diferente quando falamos então de varizes salientes, varizes tronculares, porque aí, mesmo quando elas não dão sintomas, e há pessoas que dizem eu tenho estas varizes há muitos anos, nunca me doeu, até ando sempre de calças e, portanto, não me perturba, mas aí é diferente, porque aí quando temos varizes salientes falamos de risco de complicações, nomeadamente que esse sangue que está retido nessas varizes, nessas veias dilatadas, não circula de forma adequada e pode coagular e fazer uma trombose, ou que a pele que fica sobre essas varizes começa a escurecer a tal ponto que pode, por exemplo, fazer uma ferida, uma úlcera venosa, são feridas que custam a cicatrizar e que com frequência reaparecem, ou então mesmo a própria pele rasgar e fazer uma hemorragia de varizes. Portanto, situações diferentes, então, veias pequeninas, fininhas, sem perturbação estética, que a pessoa pode optar por não tratar. Já varizes muito salientes, dilatadas, mesmo sem sintomas, devem ser tratadas. Mas há casos em que realmente pode não se justificar o tratamento. Outra situação, por exemplo, em que temos que ponderar o tipo de tratamento que podemos fazer é em doentes com idade muito avançada, em que o risco de uma intervenção pode ser superior ao benefício da intervenção que vamos fazer. Não é? Portanto, pode ser uma situação em que já não tínhamos margem, por exemplo, para fazer uma intervenção como gostaríamos de fazer se fosse uns anos antes. Isso também é um fator que nos motiva a orientar os nossos doentes para dizer assim, vamos tratar disto, uma vez que é uma situação que o tempo não vai resolver e que à medida que a idade avança vão aparecendo outras doenças, então é tudo mais fácil numa idade mais jovem. Claro, portanto, se assim for, o diagnóstico e o tratamento atempados são o ideal, são necessários. E que tipo de tratamentos existem? Pronto, então temos vários tratamentos, não é? Houve assim grandes mudanças nos últimos anos na cirurgia vascular e ainda há assim muitos mitos, muitas ideias antigas de... Primeiro, desde logo, até o nome da especialidade. A especialidade, embora se chame angiologia e cirurgia vascular, nós abreviamos para cirurgia vascular e então as pessoas ficam logo muito assustadas porque cirurgia vascular, eu não quero ser operada. Normalmente as pessoas às vezes até evitam chegar perto porque eu já sei que isso vai terminar em cirurgia e eu não quero ser operada. Pronto, mas a especialidade realmente chama-se angiologia, que é a ciência que trata os vasos. Portanto, começar logo por aqui que nem tudo se resolve com cirurgias e nem sempre são necessárias cirurgias. Por isso há vários tratamentos, desde logo, por exemplo, os tratamentos com medicação para aliviar sintomas, o uso da meia elástica, procedimentos que nós fazemos em consultório, como a escleroterapia, diversos tipos de laser que hoje em dia temos, por isso nem sempre é necessária uma intervenção cirúrgica, não é? Então os tratamentos passam por um conjunto de medidas, desde medicamentos, meias elásticas, tratamentos de menos invasivos a mais invasivos, há assim uma série de coisas que se pode fazer consoante aquilo que se nos apresenta. Alguns desses tratamentos vão só adiando a cirurgia? Também acontece? Não. Nós não devemos... quer dizer, nós quando vemos um doente temos que perceber claramente se o doente tem indicação cirúrgica ou não, sendo que a cirurgia pode ser um procedimento pouco invasivo. Mas nós não devemos fazer um procedimento se aquele não é o melhor procedimento naquela fase em que estamos a ver o doente. Porque isso é mascarar o problema, não é? Agora, pode a pessoa ter uma doença venosa. Isto é frequente, por exemplo, o doente traz um exame com algumas alterações, mas clinicamente nós não vemos varizes salientes, não vemos assim nenhuma manifestação daquilo que o exame nos mostra. Este doente
do meu ponto de vista e do ponto de vista de vários colegas da cirurgia vascular, não tem indicação cirúrgica. Portanto, eu não vou intervir numa safena que, embora tenha uma insuficiência, umas válvulas que não funcionam bem e que isso o exame nos mostrou, mas que clinicamente não tem sintomas nenhuns dessa manifestação do exame e não tem umas varices salientes. Pronto. Então aí esse doente não tem indicação cirúrgica. Por isso, não é o tratamento que eu lhe vou fazer agora, por exemplo, se tem uns derrames e a gente vai tratar os derrames, que lhe vai evitar uma cirurgia. Portanto, há sim uma divisão clara entre ter ou não ter indicação cirúrgica e não devemos olhar para os tratamentos como estamos aqui a adiar uma intervenção. Pronto. Mas também na perspectiva, por exemplo, se neste caso faz sentido, por exemplo, aquilo que a sua perspectiva, neste sentido assim. Se o doente tem uma alteração em exame, por exemplo, tem umas safenas que a gente diz mais facilmente, umas safenas preguiçosas. Então, por exemplo, se usar uma meia elástica e se nós ajudarmos um bocadinho aquela veia que é preguiçosa, então aí sim podemos estar a adiar uma cirurgia. Mas o doente não tem indicação cirúrgica naquela fase. Mas o facto de usar uma meia elástica vai ajudar aquela veia preguiçosa para que ela não se estrague tão facilmente, digamos assim. E nessa perspectiva, adiar uma cirurgia, sim. Adiar, que pode ser, precisa nunca, eventualmente. Exatamente. Até. Temos de fazer um programa só sobre a colocação das meias elásticas. Varizes internas, o que são? Olha, varizes internas, em boa verdade, não existem. Não existem. Que é uma coisa engraçada, porque isto parece quase que estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora, porque fala-se tanto em varizes internas, tanto... Toda a gente fala, não é? Se chama às consultas, tem varizes internas, e as internas ainda são mais graves que as externas. Em boa verdade, varizes internas não existem. Varizes internas é às vezes um termo que algumas pessoas usam para explicar isto que estava a dizer destas alterações no exame, que este exame, esta ecografia, este ecodoppler, o que nos vai mostrar é a função das veias. Portanto, a função das veias é levar o sangue de baixo para cima, na direção do coração, e o exame vai nos mostrar se estas veias estão a fazer aquilo que devem, que é realmente ter umas válvulas que empurram sangue para cima e funcionar convenientemente. Este exame é sempre necessário, Este exame é quase sempre necessário, sim. Quase sempre é o exame padrão, o exame inicial. Por isso, às vezes, o que acontece é que estas válvulas que deviam empurrar o sangue para cima cansam-se, são preguiçosas, portanto, já não empurram sangue. E então, muitas vezes, atribui-se a isto a designação de varizes internas. Mas as varizes, por definição, são sempre externas, porque varizes é isso, é uma dilatação das veias, que é permanente e que são salientes. Portanto, em todo o rigor, as varizes são externas. Estas varizes internas são realmente este conceito assim, que não é rigoroso, não é? De umas veias que funcionam um bocadinho mal, mas que, na verdade, não se devem chamar varizes, não é? Porque nos podem empurrar para, se tem varizes, tem que tratar das varizes, tem que ser operado às varizes, o que não é verdade. Não é? Não é verdade. Portanto, é um conceito escorregadio, digamos assim. Como é que é possível gerir as expectativas em relação àquilo que a pessoa tem, a estas varizes, tipo de varizes, e o tratamento que é mais adequado? Olha, nós estamos numa fase, assim, na cirurgia vascular em que se conseguem fazer imensas coisas, não é? Realmente foi uma área em que evoluiu muito e nós temos vários tipos de laser e temos estratégias excelentes para tratar muitos tipos de varizes. E depois isto leva às vezes as pessoas a achar que tudo é possível e a chegarem às vezes a nós com expectativas muito elevadas, e é bom quando as expectativas são altas, mas nós temos de ser honestos. E por isso eu às vezes costumo dizer que quem vende sonhos compra desilusões. Portanto, nós não podemos prometer, não devemos prometer aquilo que não podemos cumprir, aquilo que não podemos oferecer, porque isso vai levar à desilusão e à frustração e a longo prazo vai-se virar contra nós até mesmo, não é? E sobretudo leva o doente a ficar frustrado e desacreditado em relação ao tratamento de varizes. Por isso, por exemplo, se é um doente que aparece com a pele já escurecida, porque tem umas varizes há muitos anos e a pele realmente já sofreu, mesmo quando nós tratamos as varizes, nós não vamos conseguir que aquela pele clareie completamente e normalize. Portanto, isto tem que ser dito claramente, não é? Eu não posso prometer a um doente, assim, você agora vem e fica aí tudo a brilhar, como se nada se tivesse passado e, portanto, todos os derrames vão desaparecer, todas as varizes vão desaparecer. As varizes, sim, vão desaparecer. Mas, por exemplo, este sofrimento da pele pode não vai desaparecer. Pode clarear um bocadinho, mas não vai desaparecer. Outro espectro também é, por exemplo, quando há derramezinhos pequeninos, veias muito fininhas, e o limite da exigência estética é cada vez maior. E às vezes há doentes que dizem assim, mas eu quando estico a pele, vê-se aqui umas coisinhas fininhas, ou quando acabo de tomar banho aparecem umas coisas. Esse tipo de derrames, às vezes muito, muito, muito fininhos, não saem com nada. E nós temos que ser honestos a dizer isto aos doentes. O laser que nós fazemos, o laser transdérmico que fazemos para tirar derrames pequenos, é excelente, é uma ferramenta espetacular, que ajuda a resolver muitas destas coisas. Mas, quando as expectativas são a este ponto, dizer assim, eu estico a pele e vejo 3 risquinhos, nós temos que ser honestos e dizer que isto que não é possível. Portanto, temos que fazer esta gestão
para não cair num marketing muito sensacionalista de dizer assim, isto é tudo possível e nós, a perfeição é o caminho, para depois não cair na frustração, não é? Claro. E no descrédito, que acho que é o pior de tudo. Portanto, há algumas verdades e mentiras também sobre os tratamentos acima de tudo, sim, não é? Sim. E depois outra coisa que nós também vemos com frequência é este apelo pela novidade, não é? Todos nós somos muito movidos pela novidade. Tudo que é novo é mais apelativo, é mais atraente e por isso há alguma cosmética nos tratamentos que fazemos e então damos-lhe nomes de protocolos e que às vezes, no fundo, é dar roupagens a coisas que já se fazem. Por exemplo, é frequente um doente vir à consulta com derrames e nós propormos escleroterapia. A escleroterapia é um tratamento muito antigo, que já se faz há muitos anos e frequentemente a gente recebe esta resposta. Eu já fiz isso, já a minha mãe fazia escleroterapia, que vulgarmente se chama secar as varizes ou picar as varizes. Já a minha mãe fazia isso e isso não resulta nada. E há muito esta ideia de que a escleroterapia já existe há muito tempo, portanto não serve para nada, o que não é verdade. A escleroterapia, com certeza que a mãe da doente faria há 30 anos atrás, é completamente diferente da escleroterapia que fazemos hoje em dia. Portanto, o que menos importa é o nome, digamos assim, do tratamento que lhe estamos a dar. Podemos lhe chamar escleroterapia ou podemos embrulhar aquilo numa roupagem diferente e chamar-lhe uma coisa diferente, mas que no fundo não é o nome em si que é importante, não é chamar-lhe escleroterapia ou chamar-lhe outra coisa qualquer. O que é que importa, na verdade? É que o doente tem resultado com aquilo que vai fazer. Com certeza. É isso que ele quer. Agora, se eu lhe chamo o que for, não importa, isso é o menos importante. Resulte, o que é importante é eu dizer ao doente, olha, para a sua situação, o que está indicado é fazer escleroterapia, laser, microcirurgia, escleroterapia com espuma, ecoguiada, o que for. Portanto, temos uma proposta de tratamento e esperamos chegar a este resultado. Pronto. E durante todo o processo, no início, no meio e no fim, e depois do tratamento, cá estamos para ajudar e para dar a cara. Não é? Mas estamos a falar de uma doença crónica. Sim, estamos a falar de uma doença crónica. Há aqui medidas também depois de prevenção e cuidados a ter, mesmo depois da cirurgia. Sim, mesmo há o risco de voltarem a aparecer varizes. Sim. Por exemplo, eu faço muitas vezes este paralelismo com a dentária. Nós vamos ao dentista tratar uma cárie. E não nos passa pela cabeça dizer ao dentista, olha, eu trato esta cárie, mas isto acabou, não vou voltar a ter mais nenhuma, pois não? É verdade. Não é? Toda a gente sabe que eu tenho uma cárie, mas posso vir a ter outra cárie noutro dente. E toda a gente aceita isso com normalidade, não é? E às vezes nas varizes não é este raciocínio, é dizer assim, eu trato varizes, quer dizer que esta pessoa tem uma suscetibilidade para ter veias mais frágeis, que adoecem e que ficam salientes e que dão varizes. Portanto, eu trato as veias que estão doentes, mas esta tendência que a pessoa tem, esta fragilidade de veias que a pessoa tem, é dela. Portanto, pode acontecer que ao longo dos anos voltem a adoecer outras veias. E se acontecer, quando necessário, nós cá estamos para tratar. O que é que nós temos que tentar fazer? É oferecer tratamentos duráveis, para que a pessoa não passe também a vida toda nesta ideia de que eu parece que nunca mais acabo isto. Pois é isso. Não é? Eu trato e vou novamente e outras vezes e parece que nunca tenho um intervalo livre em que estou sossegado sem ter varizes. Porque isso também não leva a este conceito de não vale a pena tratar porque eu tenho sempre varizes. Então a ideia agora destes tratamentos mais recentes que temos é diagnóstico correto, tratamentos bem executados e intervalos de tempo sem varizes. Em que nesses intervalos, sim, fazemos vigilância, aconselhamos o uso da meia elástica para... Não que a meia elástica esteja comprovadamente associada a uma redução do risco de reaparecimento de varizes, que não está, nós não temos nenhum estudo que nos mostre claramente que se a pessoa usar a meia elástica todos os dias, que vai passar mais anos sem varizes. Isto não está demonstrado, mas também porque é muito difícil fazer estudos com meias elásticas, porque eu não consigo pegar em 30 pessoas, que seja, quanto mais 3 milhões, um estudo grande, e pô-las a calçar meias elásticas diariamente, obrigá-las a calçar meias elásticas diariamente e ir ver o que acontece ao fim de 10 anos. Eu não consigo fazer isto. Não é? Portanto, o que é que nos acontece na maior parte dos estudos que nós temos publicados na literatura? Os doentes usam 2 dias, 2 horas, 3 dias, 1 mês... Não conseguimos ter números consistentes, não conseguimos ter um estudo orientado como conseguimos ter para outras coisas, para medicamentos, por exemplo. Por isso não conseguimos ter uma evidência científica, não é? Que nos diga assim, o uso da meia elástica previne reaparecimento de varizes. Não conseguimos ter isto. Mas se eu pensar naquilo que a meia elástica faz, né, que é um suporte externo que ajuda o sangue a circular melhor para facilitar, então é fácil perceber que se a pessoa tem umas veias frágeis e se eu vou dar esta ajuda às veias, então eu poderei... Faz sentido pensar, não é? Faz sentido pensar que realmente vai dar uma ajuda a que as veias fiquem... não se estraguem com tanta facilidade. Embora realmente isto não consigamos ter um nível de evidência científica que a gente gostaria de ter para... com mais insistência dizer ao doente que use meias elásticas. As pessoas não falharem. Isso. Mas que faz sentido, pensando nos mecanismos de doença e nos mecanismos de funcionamento das veias e das meias,
faz sentido este uso assim. Sim, mas realmente é isso. É usar medicamentos quando a pessoa está mais sintomática, é usar as meias quando passa muito tempo de pé ou sentada parada. Pronto, é controlar o peso, é fazer exercício físico, todo esse conjunto de medidas para reduzir o risco de voltarem a aparecer novas varizes. Só uma última notinha que também veio mudar nos últimos anos, que é a prática ou da atividade física ou até a promoção do exercício físico após a cirurgia, sim, não é? Sim. Que é precisamente o contrário daquilo que se dizia há algum tempo. Sim, exatamente. Isso foi das coisas que também mudou muito, não é? Antigamente, a cirurgia convencional de varizes, ainda está isto ainda muito na cabeça das pessoas. As pessoas eram operadas e tinham que estar ali muito quietas durante um mês na cama, com as pernas enfaixadas e aquela uma desgraça. E cada vez mais, também, porque as cirurgias são cada vez menos invasivas e de recuperação mais rápida, estimulamos o contrário. É retorno às atividades diárias o mais depressa possível, é retorno ao exercício físico o mais depressa possível, porque o exercício físico e a bomba muscular vai ajudar na recuperação. Portanto, cada vez mais é um bocadinho ao contrário do que era. Antes era tudo muito paradinho, muito quietinho, e agora é regressar às atividades, regressar ao exercício, porque o reforço da bomba muscular ajuda, é mesmo, no fundo, um raciocínio parecido com o que fazemos com a meia, não é? A bomba muscular ajuda no retorno do sangue ao coração. Pronto. De uma forma bem que acompanhamos esta evolução para isto mesmo. Isso. Muito bem. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco a falar de varizes aos nossos telespectadores, que vamos ouvir já de seguida. A doutora Sandrina Braga aproveita esta oportunidade, médica de cirurgia vascular, estará disponível agora na última parte para ouvir todas as suas questões relacionadas então com o tema que aqui tivemos, varizes ou outras dúvidas que pode alargar a cirurgia vascular. 22-508-3297 é o número de telefone, o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, o número do WhatsApp 963143663. Até já.